Tudo bem, alunos do 8º ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula a gente vai falar sobre racionalização de denominadores. Então aqui, essa racionalização consiste em transformar uma expressão com denominador contendo números irracionais em uma expressão equivalente com denominador contendo apenas números racionais. Então vamos aqui, o primeiro exemplo. Então aqui eu tenho o seguinte, exemplo. Racionalizar o denominador das expressões. Número 1 aqui, 1 sobre raiz quadrada de 7. Então aqui eu tenho uma expressão fracionária. No caso, quando eu tenho uma raiz que não é exata, no caso eu tenho um número irracional. Então aqui, se você observar aqui, eu tenho o seguinte, a raiz quadrada de 7 é um número irracional, está no denominador. Então o objetivo aqui é o quê? Tirar essa raiz do denominador. Então aqui eu tenho alguns casos. Nesse caso aqui eu tenho o seguinte, quando eu tenho uma raiz quadrada no denominador da expressão fracionária, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por essa raiz quadrada aqui, no caso, raiz quadrada de 7. Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, vou pegar 1 e vou multiplicar por raiz de 7. Embaixo também eu vou fazer a mesma coisa, Eu vou pegar a raiz de 7 e vou multiplicar por raiz de 7. Por quê? Quando eu multiplico essa expressão fracionária aqui, por raiz quadrada de 7 em cima e por raiz quadrada de 7 embaixo, eu vou transformar essa expressão aqui, em outra expressão equivalente. Certo? Então aqui, eu multipliquei 1 vezes raiz de 7, e embaixo raiz de 7 vezes raiz de 7. Essa raiz de 7 aqui que eu estou multiplicando em cima e embaixo é chamado de fator racionalizante. Então aqui vai ficar 1 vezes raiz de 7 vai ficar raiz quadrada de 7. E aqui embaixo, raiz de 7 vezes raiz de 7 vai ficar raiz quadrada. No caso aqui, 7 vezes 7, você pode colocar assim, 7 elevado ao quadrado. Certo? Então aqui vai ficar, raiz quadrada de 7 dividido por... Aqui eu posso simplificar o radical, Posso cancelar esse radical, o 2 e o índice da raiz. Sobrou quem? 7. Então aqui, observe que, que eu tirei a raiz do denominador. Então aqui, 1 sobre raiz de 7 e raiz de 7 sobre 7 são expressões equivalentes. Certo? Exemplo 2. No segundo exemplo aqui, eu tenho o seguinte, No segundo exemplo, eu tenho 5 sobre 3 raiz de 10. Então aqui eu tenho 5 dividido por 3 raiz de 10. Então aqui observa o seguinte aqui, aqui eu tenho 5 dividido por 3 raiz de 10. Então o que vai acontecer? Aqui eu tenho uma raiz quadrada aqui no denominador, que é a raiz quadrada de 10, certo?
Aqui eu tenho o número multiplicando, 3 raiz de 10. Nesse caso aqui, ó, o fator racionalizante aqui, ó, que eu vou multiplicar aqui, nesse caso eu vou multiplicar aqui, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 10. Então vai ficar assim, ó, 5 vezes raiz de 10. Embaixo eu vou multiplicar assim, ó, 3 raiz de 10 vezes a raiz de 10. Certo? Então aqui vai ficar assim, ó, 5 vezes raiz de 10 vai ficar 5 raiz de 10. E aqui ó, vai ficar assim, ó, 3 raiz de 10 vezes raiz de 10 vai ficar 3 vezes raiz de 10 vezes raiz de 10 vai ficar raiz quadrada de 10 ao quadrado. Então aqui, ó, em cima vai ficar 5 raiz de 10. E aqui embaixo eu posso cancelar o radical, ó, o 2 e o índice da raiz. Então aqui fica 3 vezes 10, né? 3 vezes 10. Então aqui eu tenho, ó, 5 raiz de 10 dividido por 3 vezes 10, 30. Aqui eu posso simplificar o 5 e o 30 por 5, ó. Dividindo aqui, ó. Dividindo aqui, ó, 5 dividido por 5 e o 30 dividido por 5. Então aqui vai ficar 5 dividido por 5, vai ficar 1. Então aqui fica 1 raiz de 10. Vai ficar raiz quadrada de 10. E aqui, ó, 30 dividido por 5 vai ficar 6. Então aqui eu tenho 5 dividido por 3 raiz quadrada de 10 é a mesma coisa aqui, raiz de 10 sobre 6. Certo? Terceiro exemplo. Então aqui no terceiro exemplo, eu tenho o seguinte. Raiz quadrada de 2 sobre 3. Então eu tenho aqui, ó. Raiz quadrada de 2 sobre 3. Então aqui, ó, raiz quadrada de 2 sobre 3. Então aqui eu tenho o seguinte, ó. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é aplicar uma propriedade dos radicais. Então eu vou separar as raízes aqui, ó. Aqui eu tenho uma divisão, 2 sobre 3. Eu posso colocar o seguinte aqui, ó. Posso colocar raiz de 2 dividido por raiz de 3, que é a mesma coisa. Então ainda aqui, ó, o denominador aqui, eu tenho a raiz quadrada de 3. Então aqui o fator racionalizante aqui que eu vou multiplicar essa expressão fracionária, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 3. Então vou pegar aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3. E aqui eu vou pegar raiz de 3 vezes raiz de 3. Multiplicando os radicais, eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 3. Multiplica aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Então aqui eu tenho raiz de 6. E aqui embaixo, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado. Porque no caso, 3 vezes 3, 3 ao quadrado, certo? Agora eu cancelo o radical aqui, ó. Então o resultado aqui, raiz de 6 sobre 3. Certo? Então, raiz quadrada de 2 sobre 3 e raiz quadrada de 6 sobre 3 são expressões equivalentes, certo? Exemplo 4 agora.
Então aqui no exemplo 4, então aqui eu tenho o seguinte agora. 1 sobre raiz quinta de A ao quadrado. Então aqui eu tenho 1 sobre raiz quinta de A ao quadrado. Observe o seguinte, ó. Então aqui eu tenho um caso diferente agora. Por quê? Agora eu tenho um caso diferente aqui porque eu não tenho uma raiz quadrada no denominador. Agora, no denominador, eu tenho uma raiz cujo índice aqui, ó, é diferente de 2, certo? Então o processo aqui vai ser diferente. Por quê? Nesse caso, o fator racionalizante, que eu vou multiplicar essa expressão fracionária multiplicando em cima, embaixo, vai ser o seguinte. Eu vou olhar aqui, ó. Aqui eu tenho raiz quinta de A elevado ao quadrado, certo? Então, o fator racionalizante, você vai fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó. 1 vezes. Aqui, você vai multiplicar o seguinte. Se aqui é raiz quinta de A elevado ao quadrado, você vai pegar o seguinte, ó. Você vai pegar aqui, ó, 5 menos 2. Então, você pega 5 menos 2 é igual a 3. Então, o fator racionalizante aqui, você vai multiplicar assim, ó. Você vai pegar raiz quinta. Então, aqui vai ficar, ó, 5 menos 2, 3. Então, você vai multiplicar por raiz quinta de A elevado a 3. Certo? Você não vai multiplicar por raiz quinta de A ao quadrado, não. Você vai multiplicar por raiz quinta de A. Aí você faz aqui, ó, 5 menos 2, 3. Raiz quinta de A elevado a 3. Embaixo você vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai pegar aqui, ó, raiz quinta de A ao quadrado. Vezes raiz quinta de A elevado a 3. É o mesmo valor, ó, em cima e embaixo. Então agora eu vou multiplicar aqui, ó, vai ficar o seguinte. 1 vezes raiz quinta de A elevado a 3 vai ficar raiz quinta de A elevado a 3. Embaixo é uma multiplicação aqui, ó, de radicais de mesmo índice. Então você conserva aqui, ó, raiz quinta A ao quadrado vezes A elevado a 3. Então fica A ao quadrado vezes A elevado a 3. Por que eu tenho que multiplicar por raiz quinta de A elevado a 3? Porque quando eu multiplicar aqui, ó, as bases aqui, ó, A elevado ao quadrado vezes A elevado a 3, vai ficar, ó, 2. Conserva a base e soma os expoentes, né? Vai ficar assim, ó. Então aqui vai ficar raiz quinta de A elevado a 3 dividido por raiz quinta multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Vai ficar A elevado a 5. Certo? Então aqui eu multiplico que o fator racionalizante é raiz quinta de A elevado a 3. Por quê? Porque quando eu multiplicar aqui, ó, o objetivo é chegar no mesmo valor aqui, ó. Chegar no mesmo valor, o expoente do radicando e o índice da raiz. Por quê? Eu tenho que chegar no mesmo valor aqui para cancelar o radical. Por isso que o fator racionalizante é raiz quinta de A elevado a 3. E não raiz quinta de A ao quadrado, certo? Agora aqui eu posso eliminar o radical, ó. Então em cima aqui vai ficar raiz quinta de A elevado a 3. A elevado a 3. E aqui embaixo sobrou quem? A. Certo? Então são expressões. Essa expressão aqui, ó, é equivalente a essa aqui, ó. Raiz quinta de A elevado a 3 dividido por A. Certo? Exemplo 5.
No exemplo 5, eu tenho 21. Então, vou ter aqui, ó, 21 dividido por raiz sétima de 3 elevado a 5. 21 dividido por raiz sétima de 3 elevado a 5. É o mesmo caso, ó. Nesse caso aqui, no denominador eu tenho uma raiz diferente de 2. Então, vou seguir o mesmo processo, ó. O fator racionalizante aqui, ó, que eu vou ter que multiplicar. Então, vou pegar aqui, ó, 21 vezes. Agora, o fator racionalizante vai ser o seguinte, ó. Você vai pegar a raiz sétima, que é a mesma raiz aqui, ó. Raiz sétima. A base 3 é a mesma, só que agora você faz aqui, ó. 7 menos 5, 2. Então, o fator racionalizante é raiz sétima de 3 ao quadrado. Embaixo também você multiplica. Raiz sétima de 3 elevado a 5 vezes raiz sétima de 3 ao quadrado. Agora é só multiplicar aí. Então, aqui vai ficar 21, só copiar aqui, ó, 21 raiz sétima de 3 ao quadrado. E aqui embaixo, ó, vai ficar, juntando esses radicais, vai ficar assim, ó, raiz sétima, 3 à quinta, vezes 3 ao quadrado. Certo? Então, em cima eu tenho 21 raiz sétima de 3 ao quadrado. Certo? E aqui embaixo eu tenho, ó, conserva a base e soma os expoentes. Então, aqui vai ficar, ó, raiz sétima, conserva a base 3 e soma os expoentes. 5 mais 2, 7. Continuando aqui, vai ficar 21, ó. Vou pegar aqui 21 raiz sétima. 21 raiz sétima de 3 ao quadrado. E embaixo, o que eu vou fazer? Eliminar o radical, ó. 7 igual a 7. Aqui embaixo sobrou quem? 3. Então, para deixar mais simples essa expressão, você pode dividir aqui, ó. 21 dividido por 3 vai ficar 7 raiz cúbica, ou raiz 7, raiz sétima de 3 elevado ao quadrado. Certo? 7 raiz sétima de 3 elevado ao quadrado. Certo? Exemplo 6. No exemplo 6, eu tenho o seguinte, ó. Agora, eu tenho 1 sobre 1, que eu tenho, ó, 1 sobre raiz de 5 mais raiz de 2. Certo? 1 sobre raiz de 5 mais raiz de 2. Então, vou colocar aqui no meio, aqui, ó, 1 sobre raiz de 5 mais raiz de 2. Nesse caso aqui agora, eu tenho o seguinte, ó. O denominador é uma soma de radicais. Então, aqui no caso, pode ser uma soma ou uma diferença também. Nesse caso, o fator racionalizante, você vai pegar esse denominador aqui, ó, raiz de 5 mais raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2, e vai trocar o sinal do meio. Se aqui é mais, eu vou colocar menos, né? Então vai ficar assim, ó. Então vou pegar em cima, vai ficar 1 vezes. O fator racionalizante,
eu vou pegar a raiz de 5 e vou trocar o sinal do meio. Então fica raiz de 5, aqui é mais, então vou colocar menos raiz de 2. Certo? Embaixo também é a mesma coisa, ó, não esquece de multiplicar embaixo também. Por quê? Aqui eu vou colocar, ó, raiz de 5 mais raiz de 2 vezes mesmo valor aqui, ó, raiz de 5 menos raiz de 2. Certo? Agora o seguinte. Na parte de cima aqui, eu tenho o seguinte, ó. 1 vezes raiz de 5 menos raiz quadrada de 2 é isso aqui, ó. Não altera nada, vai ficar raiz de 5 menos raiz de 2. Multiplicação por 1, né? Então fica raiz de 5 menos a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 2. Aqui, ó, eu tenho uma multiplicação. Vou ensinar uma regra prática aqui, ó. Quando eu tenho uma multiplicação, no caso aqui são os mesmos termos, ó, raiz de 5, raiz de 5, raiz de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. A única diferença que eu tenho é o sinal aqui, ó. Aqui é positivo e aqui é negativo. Quando isso acontece, você faz o seguinte, ó. Você vai pegar o primeiro termo, que é a raiz quadrada de 5, e vai elevar ao quadrado. Então você pega a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, menos a raiz quadrada de 2 também elevado ao quadrado. Sempre você pode fazer isso. Raiz quadrada de 5 ao quadrado menos a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Em cima vai ficar raiz de 5 menos raiz de 2. Raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. Embaixo, como eu estou elevando uma raiz quadrada ao quadrado aqui, ó, eu posso cancelar o radical, ó, o 2 e a raiz, ó, o 2 e a raiz. Sobrou quem? 5 menos 2. Então fica 5 menos 2. Então vai ficar raiz de 5 menos raiz de 2 sobre 5 menos 2, 3. Termino aqui. Então são expressões equivalentes. 1 sobre raiz de 5 mais raiz de 2 e raiz de 5 menos raiz de 2 sobre 3. Lembrando que o objetivo da racionalização é o quê? Tirar a raiz do denominador. Certo? Exemplo 7. No exemplo 7, eu tenho o seguinte, ó. 2 mais raiz de 2. Então, eu tenho 2 mais raiz de 2 dividido por 2 menos raiz de 2. Certo? Nesse caso aqui agora, eu tenho o seguinte, ó. Aqui eu tinha uma soma, né? Raiz de 5 mais raiz de 2. Agora aqui eu tenho uma diferença, ó. 2 menos raiz quadrada de 2. Então, nesse caso, você sempre olha o denominador. No caso aqui, no denominador, eu tenho uma diferença, ó. 2 menos a raiz de 2. Então, igual eu falei para vocês, o fator racionalizante, se aqui é 2 menos a raiz quadrada de 2, o fator racionalizante vai ser 2 mais raiz quadrada de 2. Você troca o sinal aqui, ó. Então, eu vou pegar em cima aqui, ó, 2 mais raiz quadrada de 2 e vou multiplicar por... Então, aqui é negativo, vai ficar... Vou multiplicar por 2 mais raiz quadrada de 2. Embaixo também vou fazer a mesma coisa, ó. 2 menos a raiz quadrada de 2 vezes 2 mais a raiz quadrada de 2, certo? Então, é o mesmo valor que eu estou multiplicando em cima e embaixo.
Se aqui é 2 menos raiz de 2, então eu vou multiplicar por 2 mais raiz quadrada de 2. Então eu troco o sinal aqui, ó. Aqui é menos, aqui vai ficar mais. Então aqui é o seguinte, ó, multiplicação de radicais. Aqui eu vou usar a propriedade distributiva da multiplicação. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse 2 aqui, ó. Esse 2 eu vou multiplicar o 2 aqui primeiro, vai ficar, ó, 2 vezes 2, 4. Então fica 2 vezes 2, 4. Esse 2 aqui eu vou multiplicar também raiz quadrada de 2. Vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 2, que vai ficar mais 2 raiz quadrada de 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa raiz de 2 aqui, ó, e vou multiplicar o 2. Então, multiplicando aqui vai ficar, ó, raiz de 2 vezes 2, vai ficar a mesma coisa, ó, 2 raiz de 2, positivo, né? Então fica mais 2 raiz quadrada de 2, certo? Aqui agora vou multiplicar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2, então você pode colocar assim, ó, mais. No caso, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Certo? Aqui embaixo você pode fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, ó, usando a propriedade distributiva da multiplicação, certo? O que eu fiz aqui, ó? Nesse caso, o 2 aqui, ó, multiplica o 2, multiplica aqui, ó. O 2 multiplica o 2 e o 2 multiplica a raiz de 2. Depois, essa raiz de 2 multiplica o 2 aqui, ó. E depois a raiz de 2 multiplica a raiz de 2. Isso aqui é chamado de propriedade distributiva da multiplicação, certo? E embaixo eu posso fazer a mesma coisa também, só que aqui observe que os sinais são opostos, ó, aqui é negativo, aqui é positivo. Então quando os sinais aqui, ó, são opostos, aqui é negativo e aqui é positivo, eu posso fazer uma regra prática. Eu vou fazer o quadrado do primeiro, no caso, ó, aqui é 2 e aqui é 2. Raiz de 2 e raiz de 2. Aqui é menos e aqui é mais. Então eu faço o quadrado do primeiro, no caso 2. Vou pegar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Menos a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Certo? 2 ao quadrado menos raiz quadrada de 2 ao quadrado. Em cima aqui eu vou juntar aqui, ó, copio o 4. Aqui eu vou somar esses dois radicais, ó. Quando eu somo só aqui, ó. 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, vou somar aqui, ó. 2 mais 2, 4. E conserva a raiz de 2. Então, 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 vai ficar 4 raiz de 2. Vai ficar mais 4 raiz de 2. E aqui eu posso eliminar o radical, ó. O 2 cancela. Sobrou quem? O 2, vai ficar mais 2. Aqui embaixo, ó, vou fazer o seguinte, ó, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. E aqui, ó, menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, eu posso cancelar o radical também. Sobrou quem? 2. Igual. Melhorando mais essa expressão aqui, vai ficar o seguinte, ó. Eu posso somar aqui, ó, 4 com mais 2. Ó, 4 mais 2 vai ficar 6. Esse aqui, ó, vai ficar mais 4 raiz de 2. Mais 4 raiz de 2. Não posso somar esses dois valores, não. Vai ficar assim, ó. 4 mais 2, 6. Mais 4 raiz de 2. Não soma esses dois valores, não. Embaixo fica 4 menos 2, que vai ficar 2. Aqui eu posso simplificar mais isso aqui, ó. Por quê? Observa o seguinte, ó. O 6, o 4 e o 2 são divisíveis pelo mesmo valor, que no caso é o 2.
Então eu posso fazer o seguinte, ó, o máximo divisor comum de 6, 4 e 2 é o 2. Então eu vou colocar o 2 aqui na frente, vai ficar 2 vezes, abre parênteses. Agora eu vou dividir aqui, ó, 6 dividido por 2 vai ficar 3. Então eu coloco 3 mais... Aqui vai ficar, ó, 4 raiz de 2 dividido por 2 vai ficar assim, ó, 4 dividido por 2 vai ficar 2. Então, eu coloco o 2 aqui e a raiz de 2 na frente. Fecho o parênteses. Embaixo, o 2. Por que que eu fiz isso? Para eliminar o 2 aqui, ó. Tá multiplicando, ó. 2 vezes 3 mais 2 raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou eliminar o 2 aqui, ó. Cancelo o 2. Certo? Então, o resultado aqui vai ser o quê? 3. Então, aqui o resultado vai ficar 3 mais 2 raiz quadrada de 2. Certo? Então, eu tenho, ó, 3 mais 2 raiz quadrada de 2. Lembrando que essa expressão aqui, ó, essas duas expressões aqui, ó, são expressões equivalentes. Certo? Então, assistam a essa explicação para vocês responderem as questões 10 e 11 da apostila. Até a próxima aula.